E aí, Marcão? Vitória boa lá, mesmo o Internacional aí com os desfalques, né? Porque tem que reverter um resultado contra o Fluminense, mas, cara, jogar no Beira-Rio mesmo com os reservas... não temos nada a ver com isso, né? Problema do adversário, problema do Internacional. Então, eu acho que até por isso, né, seu Bento? O Beira-Rio ali não tinha um grande público, né? Eu acho que os caras aí estão meio decepcionados com a campanha do Inter no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, já que tomaram o taca do Fluminense, vão ter que reverter nesse segundo jogo jogando lá no Maracanã. Os caras lá estão mais entrosados fora de campo do que dentro, viu, Marcão? Estão pegando o mesmo negocinho. Aquele negócio, né, também, lá, organizando bem, todo mundo transa. Eu vou dar desconto também lá. Porto Alegre é covardia. Pô, mas daí precisa os quatro pegar a mesma, velho. Mas precisa ver não falta ter mulher nesse mundo, a qualidade. gente. Tem aí fotos? É isso. A disputa, né? Ela escondeu o rosto lá, né? Não sei. Escondeu o rosto, mas deixou as coisas à mostra lá. Mas enfim, voltando pro jogo, seu Bento, foi a 5ª vitória consecutiva, né, do Crespo e do São Paulo. Então, a 4ª pelo Campeonato Brasileiro, mais esse jogo de ida aí da Copa do Brasil. E eu não vejo mais parte da mídia São Paulina que ficava torcendo mais pro antigo treinador do que pro clube, justificando agora, porque a crise ainda tá lá, né? O São Paulo deve quase 1 bilhão de dívida aí, o elenco é o mesmo, os problemas, os desfalques são os mesmos, enfim, a gestão do Casares ainda é a mesma. Exato, então continua a mesma coisa, só que assim, o que um consegue desenvolver em termos de trabalho, que o outro não conseguia. E aí ficavam usando muletas e justificativas aí pra aprovar as opiniões. Porrada no Birner. No Birner e um monte de outros aí. Aliás, ele que fez um vídeo aí falando, e aí, torcedor do São Paulo, já pediu desculpa pro Zubeldia? Podia gravar um vídeo falando que falou besteira também, mas enfim. De qualquer forma, seu Bento, a 5ª vitória consecutiva do São Paulo, né, sob o comando do Hernan Crespo, a 4ª pelo Campeonato Brasileiro, o que dá pro São Paulo aí a 8ª colocação na competição. Então o São Paulo que tava aí beirando a Z4 do Campeonato Brasileiro, agora já tá na 8ª colocação, que dá uma condição muito mais confortável para pensar só nas Copas. O jogo, seu Bento, jogo bastante equilibrado, né, por mais que o Inter tivesse aí com desfalques, né, jogando em casa é sempre um time muito difícil de ser batido. Afinal de contas, o Roger Machado ele prioriza bastante esse jogo pegado e o aspecto defensivo. São Paulo tá tendo muita dificuldade, afinal de contas, a gente não pode contar com os melhores jogadores no que diz respeito à criação de jogadas. Oscar e Lucas estão machucados, estão lesionados. O próprio Rodriguinho também, que sofreu um trauma na face no final do jogo contra o Atlético Paranaense, vinha jogando bem, não pôde estar à disposição. E com isso, o Crespo armou um meio de campo ali com 3 volantes que ele já está acostumado, com o Marcos Antônio, com o Bobadilla e o Alisson um pouco mais à frente, sendo encarregado aí da articulação da equipe. Na minha opinião, caiu bastante, né, o nível, né, de qualidade ali, quando você tem o Alisson tentando fazer essa função em relação ao que o Lucas e o próprio Oscar podem proporcionar. E com isso, Luciano e André Silva foram um pouco abastecidos, até por isso. Teve até gente aí falando, mas o Luciano parou de fazer gol, o Luciano não tá aparecendo tanto no jogo. Mas, cara, quando você não tem esse cara que arma, que coloca os atacantes em condição de finalizar, realmente não dá pra colocar a culpa no atacante. Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu abrir o placar ali depois de uma bola parada, cruzamento ali do Enzo Dias no escanteio, o Arboleda, que aliás está jogando muito bem defensivamente, está aparecendo bem também no ataque, já tinha marcado um gol aí contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, ontem mais uma vez aí abriu o placar para o São Paulo, o que deu para o São Paulo uma certa vantagem, uma certa folga para poder fazer o Inter se abrir um pouco mais, né? E o São Paulo, segundo tempo, acabou sendo premiado ali com o segundo gol de outro cara que, na minha opinião, passa muito pela chegada do Crespo, também o Bobadilla. Tava sendo pouco utilizado, o antigo treinador, quando entrava também não conseguia corresponder, faltava confiança pro atleta, e o Bobadilla, que também já teve um gol anulado lá contra o próprio Fluminense, dessa vez aí contra o Internacional, acertou ali um chute muito bonito, vencendo o Rocher, marcando esse 2-0, e já no finalzinho da partida ali, teve um pênalti a favor do Inter, teve muito torcedor do São Paulo que torceu o nariz, falou, pra mim não foi pênalti, o Pablo Maia, ele acaba recolhendo a perna, qual que foi o lance? Eu não sei se o Silvio tem aí, não sei nem se pode pôr no ar, mas RG, vocês devem ter visto aí, o Pablo Maia, ele dá um carrinho dentro da área, por mais que eu acho que ele tente recolher, ele acaba acertando o jogador do Inter, sim. E com isso, na minha opinião, é pênalti. Mas é pouco pênalti, não tem, é pênalti, irmão. Tem pênalti pra caramba, tem pouco pênalti, mas é tudo pênalti. Então, tudo pênalti. Por mais que haja ali a intenção de recolher a perna, por mais que haja ali, de repente, a possibilidade de ter acertado de uma maneira mais fraca, mas há o contato, e isso dá margem para a arbitragem marcar o pênalti, foi marcado. Aí o tal do Bruno Tabata, lá ex-Palmeiras, acabou batendo, fez esse golzinho aí pros caras, mas não arrumaram mais nada. Vencemos o jogo, o RG número 2, e com isso aí o São Paulo, como eu já disse, assume a 8ª colocação do campeonato. Mas, ô Marcão, diga. Esse lance aí do pênalti aí, ó, eu achei que foi pênalti por baixo e por cima ali também. Eu acho que o pé esquerdo dele já pega no pé do jogador do Inter e o joelho pega na lateral do joelho também.
Não, mas tudo bem. Mas, mano, faltosos. o que eu quero dizer é o seguinte, a intensidade... Aí, mano, o Silvio colocou aí pra gente a imagem na tela. Independente se pegou o joelho, se pegou o pé, o que eu quero dizer é a intensidade. Ele tenta fazer um movimento de recolha da perna, só que assim, há o contato. Então não tem, que nem eu disse, não tem pouco impedimento, não tem muito impedimento. É um meio grave. Exato. Né? O que acaba acontecendo é o contato, e aí o juiz entende que esse contato é faltoso, e aí acaba sendo marcada a penalidade, mas graças a Deus, dos males o menor, os caras conseguiram diminuir, mas a vitória do São Paulo foi assegurada, aí mais 3 pontos pra nós. Dessa vez, né, o Marcão, o jogo vai ser na quarta, 19h30, né? O São Paulo jogou na quinta. Sim. Conta aí com o retorno do Alan Franco, o Rodriguinho e o Ferreirinha, que não enfrentaram o Internacional, né? O Rodriguinho com uma fratura no nariz, tá com aquela máscara lá, né? Sim. E aí tem expectativa ainda do Lucas, né? Que ele segue lá em transição física há um tempo, já que ele tá nessa transição física, mas ainda não tem uma data de volta, né? E quando voltar vai ter que ser esse retorno progressivo, né, seu Bento? Não dá pra começar o jogo, por exemplo, com o Lucas. Então vai entrando aí no decorrer das partidas, vai readquirindo ali a melhor forma física, até o aspecto da confiança também. A gente sabe quando o jogador fica muito tempo parado, quando ele volta, acaba não voltando aí tão confiante assim, com medo de se lesionar de novo. Mas aí eu chamo a atenção pra volta do Rodriguinho, seu Bento. É um cara que também, assim como o Bobadilha, tem ganhado oportunidades com o Crespo, jogando agora centralizado, não aberto pela esquerda, como alguns lunáticos o escalaram antigamente. E com isso ele tem aparecido bastante. Tem sido um dos protagonistas, aliás, na ausência do Lucas e do Oscar, aí pra mim pinta como a melhor alternativa no que diz respeito à criação de jogadas. Previsão para a volta do Oscar, Marcão. O São Paulo ele não projeta mais, viu, o RG? Falaram que era de 1 a 2 meses, mas isso pode de repente variar até pra mais, dependendo da condição do jogador. A gente sabe que isso é muito individual, cada indivíduo responde de um jeito ao tratamento, a, de repente, algumas outras nuances que podem acontecer em relação à lesão. Por exemplo, você pega o Lucas. O Lucas teve essa parada atrás do joelho ali, num tendão, e, cara, não pode acontecer um processo cirúrgico, por exemplo. Então, o tratamento do Lucas, ele é conservador, ele é repouso, e depois, quando tem essa cicatrização, ele volta pro campo, inflama, porque ele tá muito tempo parado, e aí essa coisa tem que dar uma injeção de corticoide ali, de infiltração, pra ele poder voltar a treinar sem dor. Então, olha o que acontece, às vezes que a gente nem entende o porquê das lesões do jogador, mas de qualquer forma... Oscar vai ter que jogar muito pra entrar nesse time, hein? Vai ter, já não tava jogando bem antes da lesão, né? Eu que sou um cara aí defensor do Oscar. Eu não sou São Paulino, mas entendia que ele tava destoando pelo que é o Oscar, né? Exato, mas assim, o RG, eu acho que a expectativa tem que ser justamente essa, do torcedor cobrar um cara que veio pra ganhar muito e veio pra resolver. Eu acho que a cobrança tem que ser realmente em cima do jogador, do cara que realmente ele é um dos protagonistas da equipe. Não tava jogando bem, fato, mas assim, o Oscar já mostrou... Porque muda, né? A entrada dele muda. É o cara que tem mais qualidade, RG, na bola parada e no passe. Muda tudo, hein? Então a gente espera aí que até pelo que ele vem recebendo aí, né, em termos de salário, ele consiga ter uma relação ali custo-benefício vantajosa pro clube, né? Eu acho que nesse momento aí, a gente tem que se virar com o que tem, não tem jeito, e o Crespo tem se virado bem, achando alternativas, inclusive, como foi o caso do Rodriguinho, que eu já disse, aí jogou muito bem contra o Fluminense, pôde começar o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, e na minha opinião tá atendendo a expectativa. Aproveita a fase. É um moleque que eu não sei, o RG número 2, se vai ser que nem o Matheus Alves lá, aquele cara que tipo chegou, conseguiu corresponder no primeiro momento e depois teve uma oscilação. Eu espero que não, mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tá indo bem o Rodriguinho, acho que o Crespo deve manter ele ali como armador quando o São Paulo precisar propor. Tem que dar corda, né? O moleque tá bem, viu, RG? Foi, né, meu? Bora? É isso? É isso. Muito bem, aliás, muito bem. Só um detalhe, o seu Bento tinha me falado fora do ar, Domênico, a respeito de uma declaração aí do Miller. Né? O Miller, ele tá cornetando os gringos do São Paulo, falando que é um pior do que o outro. Eu sou fã do Miller como jogador, RG número 2, mas, cara, como comentarista... Ele deu uma entrevista no GE. Exato. Né? Então... Falou do Tele e citou esses jogadores aí, né? Só o pessoal entender. Como é que ele falou? O Miller é da hora, ô. Para de meter o pau no Miller, pô. Aí assim, eu acho que a opinião, cada um tem a sua, mas, cara, eu acho que hoje o torcedor do São Paulo, se ele tem uma confiança em alguém, por exemplo, na zaga, o Ferrarese tá jogando bem, o Alan Franco tá jogando bem, o Arboleda tá jogando bem. Os três são gringos. Eu não entendi qual foi o contexto que ele quis usar que os gringos do São Paulo é um pior que o outro. Então até o Bobadilha, que tava mal, tá começando a jogar bem aí na mão do Crespo. Você tem o Jonathan Calleri, que foi um cara importante na conquista da Copa do Brasil. Tava mal, obviamente, até antes da lesão, já vinha criticando aqui a fase do Calleri. Eu acho que o André Silva poderia ter assumido a titularidade há muito tempo já nessa temporada, antes mesmo da lesão do Calleri, mas assim,
Pô, os gringos do São Paulo é um pior do que o outro. Eu não entendi esse comentário do Miller. Que o Miller jogou com o Antônio Carlos, velho. O Miller jogou com o Valber. Ah, mas é o que Ele tem pra hoje. Mas quando você vai avaliar, você tem que avaliar com os caras que estão em campo hoje, né, mano? Porque senão ninguém vai ser bom se a gente comparar com os caras de mas os caras são saudosistas, né, Lelê? Mano, então ele tem que parar de... Então ele tem que parar de assistir futebol. Se ele tá comentando futebol, ele tem que comentar o futebol de hoje. Não, mas é um perfil, Marcão, porque esses caras que muitas vezes jogaram aí, tipo, com um time bom, Domênico, esses caras, quando vão falar do futebol hoje, os caras são meio amargurados mesmo, mas justamente por ter convivido com uma galera que jogou muita bola, né, mano? Não, quem colocou essa bola foi o Arboleda? Essa publicação? Ô, Silvio, coloca lá. O Arboleda. Ele colocou Ele postou uma foto com ele, dos gringos, né? do Palmeiras, do São Paulo se abraçado. Os gringos. Aí ele colocou os gringos, um pior que o outro. E as risadinhas palhaço. Então, aí começa a troca de farpas. Eu entenderia o RG número 2, Dodô e amigos. Não, se os caras, por exemplo, vamos dizer que o Cédric Soares. O Cédric Soares, se ele falar a respeito do Cédric Soares, eu concordo. O cara é grosso, o cara é ruim. Só que assim, falar do Arboleda, falar do Alan Franco, falar do Ferrarese... Deu uma generalizada. A zaga do São Paulo não é porque eu sou São Paulino, não. Pra mim, o trio de zaga do São Paulo, no que diz respeito ao sistema defensivo, hoje é o melhor trio defensivo do Brasil, cara. E por mais que o Caleri estivesse numa fase ruim antes de se machucar, também foi muito importante pro São Paulo por muito tempo, né? Entendeu? Então, eu não entendi, sinceramente. Né? A opinião é que nem bunda, cada um tem a sua, faz o que quiser, né, RG? Mas assim, eu particularmente não concordo com essa declaração do Miller de jeito nenhum. Muito bem.